Olá, tudo bem com você? Me chamo Maicon, sou idealizador do canal Fugindo da Zona de Conforto. E no vídeo de hoje, a palavra que Deus botou no meu coração foi discernimento. Então, antes de eu compartilhar contigo essa palavra, eu gostaria de pedir para que vocês deixassem seu like, se inscrevessem no canal, compartilhassem, para que juntos a gente possa fazer com que essas mensagens possam alcançar mais pessoas. E quando eu digo que Deus botou no meu coração a palavra discernimento para o vídeo dessa semana, eu não quero dizer Deus veio, falou no meu ouvido, fala sobre discernimento. Não, não é isso, tá, pessoal? O que eu quero dizer é que quando Deus trouxe essa palavra para mim, é porque ao longo da semana passada e dessa semana, desde o último vídeo, por muitas vezes eu tive que usar a palavra discernimento para conversar com pessoas bem próximas. O livro da semana passada era 1 Reis, para o Clube da Bíblia, que eu participo da leitura da Bíblia. E lá também a palavra, assim, uma passagem que me chamou muito a atenção também foi ligada a discernimento, que eu vou ler ela aqui para vocês. E então, vamos falar um pouquinho mais sobre o significado de discernimento e o que realmente quer dizer ter discernimento segundo a palavra. Então, se a gente pegar no dicionário, o significado de discernimento é a capacidade de compreender situações e de separar o certo do errado. E na Bíblia a gente tem várias passagens que falam sobre discernimento. O tempo todo se usa a palavra discernimento na Bíblia. Mas quando falamos de discernimento também, não é só distinguir o certo do errado, mas também distinguir o bem do mal. Então aqui, geralmente todos que começam com a leitura da Bíblia começam pela leitura de Provérbios ou de Salmos, né? Então eu vou ler alguns provérbios que citam discernimento. Provérbios 17 e 24, vou ler aqui para vocês. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. E o que esse provérbio quer dizer? O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista. E aqui quando a gente fala por sabedoria, é a sabedoria divina, é o contato com Deus, é realmente o direcionar de Deus para as nossas vidas. Então, e como é que ele faz isso? É através do Espírito Santo. E como a gente consegue manter esse contato com Deus? É através de Jesus Cristo. Então, conforme esse provérbio diz, né? O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista. Então, o homem que sabe distinguir o certo do errado, o bem do mal, ele sempre quer manter o contato com Deus. Ele quer manter essa sabedoria divina, esse direcionamento divino sempre por perto. Mas, aos olhos do tolo, vagueiam até os confins da terra. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqueles que não se conectam com Deus verdadeiramente, eles acabam ficando perdidos. Sabe, todas essas pessoas que você conhece, daqui a pouco pode não ser teu caso, mas tu deve conhecer várias pessoas que estão totalmente perdidas na vida. Então esses são os que a Bíblia chama de tolo, né? Então, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Eu vou pegar outro provérbio aqui para vocês. O coração de quem tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Então isso quer dizer que quem que te dá discernimento? O que traz discernimento para a tua vida? É Deus. Então, o discernimento, sabe essas vozes que tu tem na tua cabeça, que ficam o tempo inteiro, né, te falando coisas, a tua mente, bem vozes, né? Sabe aqueles desenhos que a gente vê assim, um anjinho numa orelha,
o diabinho na outra orelha. Assim, no mundo espiritual é bem dessa forma que funciona realmente. Então, o coração de quem tem discernimento, que consegue distinguir o bem do mal, adquire conhecimento. E que conhecimento é esse que ele adquire? É o conhecimento divino, é o conhecimento da sabedoria, é o conhecimento de Deus. E quem é sábio sai à sua procura. Então, os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Vou ler outro provérbio para vocês aqui. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento as traz à tona. E como que eu interpreto esse provérbio? Quando ele fala que os propósitos do coração do homem são águas profundas, é que o nosso propósito aqui na Terra, a nossa missão, né, o nosso chamado, eles estão muito lá no fundo, né? Estão lá nas profundezas do nosso coração, lá nas profundezas do nosso ser. Mas quem tem discernimento, quem consegue distinguir o bem do mal, o certo do errado, que busca a sabedoria divina, traz esses propósitos à tona. Então, vivem esse propósito. E vivem esse propósito sem medo. Vivem esse propósito com fé. E por que hoje eu vim aqui falar de discernimento? Porque aí tu diz, beleza, né? Porque hoje a gente toma as decisões, tudo assim, para quem não está conectado com Deus verdadeiramente, ele toma as decisões de acordo com o que acha que é o correto, né? E muitas vezes tu imagina assim, tu tem essas vozes na tua mente, né? Muitas vezes tu quer tentar algo diferente, tu quer tentar um emprego diferente, tu quer tentar uma carreira diferente, ou assim, várias coisas, assim, várias decisões que tu tem que tomar na tua vida, e muitas vezes tu acaba tomando essas decisões com base no teu achar. E isso por muitas vezes acaba te levando, assim como fala no Provérbio 17:24, né, para vagar até os confins da terra, né, para ficar perdido nesse mundo, né? Por que tantas pessoas buscam tantas coisas materiais, buscam dinheiro, ficam com foco só em enriquecer, crescer, aparecer, né? E no final, quando elas acabam conseguindo isso, elas acabam descobrindo que se sentem vazias. E por que isso acontece? É porque falta propósito, né? Nós temos um espírito aqui dentro de nós e o mundo espiritual, ele é extremamente poderoso. E se tu não alimentar esse espírito, tu não fortalecer ele, tu vai sempre sentir um vazio dentro de ti. Quando a gente se aproxima de Deus e busca esse entendimento, busca essa sabedoria divina de coração, a gente começa a ter discernimento. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a buscar na palavra, a gente começa a criar discernimento. Porque muitas vezes haverão vozes na tua cabeça que parecerão vozes do bem, que querem o teu bem. Só que o mal, ele também se faz de bonzinho para tentar parecer o bem. Mas ele acaba realmente te levando para longe dos caminhos do teu propósito, para longe dos caminhos que Deus quer para ti nessa vida. Mas aí tu pode estar se perguntando, tá, mas então como é que eu consigo alcançar discernimento? E a gente consegue alcançar discernimento buscando conhecimento. E como é que a gente busca o conhecimento? É buscando a Deus. E a gente busca a Deus através da oração, a gente busca a Deus através da Bíblia, através da leitura. É dessa forma que a gente busca a Deus e é dessa forma que a gente começa a adquirir discernimento e sabedoria para a nossa vida. Para que a gente possa ser preenchido de Espírito Santo, para que a gente possa viver propósito aqui na Terra. Mas aí tu deve estar se perguntando,
E como é que eu faço para distinguir essas vozes que estão na minha cabeça, se, né, essa intuição que tu sente, se vem do bem ou vem do mal? E é muito simples distinguir, porque quando vem algum caminho que tu deve seguir, e se tu parar para refletir e pensar nesse caminho, esse caminho, esses pensamentos, eles te trazem paz ou eles te trazem angústia? Porque tudo que vem de Deus sempre vem acompanhado de paz. Então, se esses pensamentos, essas ideias, esses caminhos que ficam aí falando na sua cabeça, tentando te direcionar, se eles te direcionam para um caminho e tu pensa em relação a esse caminho e isso te traz angústia, isso te faz mal, tu pode ter certeza que isso não vem de Deus. E é dessa forma que tu começa a adquirir discernimento. E sempre que tu receber um direcionamento, um caminho, e esse caminho também ele for contra o que está escrito na palavra, ele também não vem de Deus. Porque os direcionamentos de Deus sempre estão totalmente alinhados com o que está escrito na Bíblia. E outro cuidado que a gente tem que ter é que muitas vezes quando a gente está tentando fazer algo diferente, se a gente está conectado com Deus, a gente está indo em busca dos nossos sonhos, dos nossos propósitos, muitas vezes pessoas muito próximas de ti vão começar a te atacar. E por que que isso acontece? Porque tu já começou a desenvolver o teu discernimento, tu já está em contato com a sabedoria, tu já está em contato com Deus, com os direcionamentos de Deus. Então, quanto mais tu te conecta com Deus, mais blindado tu fica a essas vozes do mal que querem falar contigo. E isso é espiritual, esse é o mundo espiritual, e isso é verdadeiro. Só que daí o que acontece? Pessoas muito próximas de ti, essas vozes, elas vão usar essas pessoas para te atacar. Porque como elas não conseguem diretamente te atacar, acabam usando outras pessoas que não estão conectadas com Deus, que não possuem discernimento para te atacar. Então esse foi o principal intuito de fazer esse vídeo, para que tu não deixe, né? Não importa quem seja a pessoa, sabe? Se o teu coração está tranquilo nos caminhos que tu está seguindo, te mantenha firme e forte nele e sempre pedindo direcionamento para Deus. E sempre escutando os seus direcionamentos. E não deixe que a voz de pessoas próximas possam tentar te tirar do teu caminho. Se mantenha firme. Eu sei, não é fácil, mas se mantenha firme, que no final tudo vai dar certo. Então, a passagem que eu separei até aqui de 1 Reis é quando Salomão pede a Deus sabedoria. E para quem não sabe, Salomão ele foi um dos reis e um dos homens mais ricos da história da Bíblia. E Salomão, ele é filho do rei Davi. Davi, que matou o gigante Golias, de todas as histórias da Bíblia, né? Então, e para ver o quão poderoso Salomão é que Jesus Cristo, ele é da mesma genealogia de Salomão e do rei Davi. Só para te entender o quanto isso é poderoso. Agora eu vou ler a passagem para vocês. Está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Em Gibeon, Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que eu quiser e eu lhe darei. E aí no versículo 9, Salomão diz: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir
entre o bem e o mal. E aí, como que o Senhor, Deus, responde a ele? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor, pois isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é que quando forem falar com Deus, quando forem pedir algo para Deus, não peçam coisas materiais, não peçam coisas fúteis, não peçam dinheiro. E sim, peçam sabedoria e discernimento. Porque com sabedoria e discernimento, todo o resto lhe serão acrescentados. E aí, para encerrar esse vídeo, eu gostaria de ler, então, em Provérbios 8, o chamado à sabedoria, que eu adoro esse provérbio. A sabedoria está clamando o discernimento. A sabedoria está clamando. O discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca, ao lado das portas. À entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês inexperientes, adquiram a prudência. A vocês tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Então, esse provérbio ele só vem reforçar tudo que eu acabei de dizer para vocês. Então, essa era a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de curtir, de compartilhar, comentar, se inscrever no canal, para que a gente possa fazer com que essa mensagem alcance mais pessoas. E não se esqueçam que estamos juntos, com fé, com força e coragem.